Como você acompanhou no story anterior, a autoestima ela corresponde a 1% daquilo que nós somos. Que ela nos influencia 100% quando dependemos dela. E aí que está o grande perigo. Auto é um prefixo de origem grega que significa a si próprio, a si mesmo. E a raiz da palavra estima vem do latim estimare, que significa o ato e efeito de valorizar, de cuidar, de carinho. Ou seja, o carinho de si próprio, autoestima, autovalorização. Só que é aí que mora o grande problema. Quando a sua validação, quando o seu carinho por si próprio é baseado na opinião dos outros, quando a sua motivação é o reconhecimento, e o reconhecimento diz respeito, via de regra, a algo externo, né? Eu quero ser reconhecido por alguma coisa, eu quero ser valorizado por alguma ação. É aí que mora o grande perigo. Porque você está vivendo em função dos outros. Você não está sendo você mesmo, você não está realizando aquilo que realmente você ama e aquilo que realmente queima no seu coração. Vamos ilustrar aqui no papel para que vocês possam compreender melhor. Você tem medo de falar em público. Você tem medo do julgamento das pessoas, talvez. Você tem medo das pessoas te criticarem. Você tem medo de dar a sua ideia, de ter a sua própria opinião. Talvez você tenha medo de falar, de se comunicar. Enfim, são diversos medos. Todos esses medos estão ligados com a sua autoestima. Só que existe uma camada mais profunda que a autoestima. O antigo filósofo grego Aristóteles, ele afirmava que o homem é um animal social. Pela sua natureza, ele tende a se agregar com outros indivíduos e formar o que a gente chama de sociedade. As motivações desse impulso social caracteriza a história humana há milênios e a gente se encontra nesse processo evolutivo. E essa nossa autoestima, ela é uma camada, digamos, superficial. Quando você está baseado apenas na sua autoestima, você está baseado nos fatores externos. Quase não sai. Os fatores externos. Só que tem uma camada mais profunda, que é a sua autoimagem. Essa é a que manda no jogo todo. Aqui está o X da questão. Se você depende apenas da sua autoestima, você vai rapidamente desistir dos seus projetos, porque você vai ter medo das pessoas te criticarem, você vai ter medo do julgamento das pessoas. E não tem coisa mais ruim, não tem nada pior do que você viver em função da opinião dos outros, em função do que as pessoas acham que você deve fazer ou que você não deve. E para você ajustar isso, você precisa dar uma olhada na sua autoimagem, como você se vê. Aqui está a raiz de tudo. Quando realmente você sabe quem você é, você não liga para o que as pessoas vão falar. É como se fosse uma pirâmide. Fica melhor para a gente compreender. Na base dessa pirâmide está a sua autoimagem. No topo, a sua autoestima. Então, você tem que trabalhar na sua autoimagem. Você saber realmente quem você é. Você saber que está no processo de evolução. Para não se comparar com ninguém e a nada. É você estar firme no seu propósito. Quando você perde seu tempo criticando os outros, quando você perde seu tempo dando ouvido à opinião das outras pessoas, às críticas, você vai se bloquear. Então, tenha a sua autoimagem fortalecida. Foque na sua autoimagem. E aí você vai melhorar a sua autoconfiança. E esses medos aqui, vão para o espaço.